Manipular, manipulação. Você sabe o que isso significa? Manipulação, uma palavra que a gente usa muito, né? E que é usada em muitos contextos. A palavra tem uma gama muito ampla de possibilidades de utilização. Quando a gente olha para a etimologia da palavra, ou seja, a origem dela, manipular, manipulação são palavras de origem latina, literalmente significa mexer com as mãos. Você pega algo, a ideia é de você pegar algo com as suas mãos e mexer com aquilo ali, tá? Então a gente fala em, por exemplo, manipulação psicológica, alguém que usa palavras para induzir os seus ouvintes a fazer o que a pessoa quer que seja feito, e isso nunca pela via da lógica, mas pela via da emoção. É ano de eleição, então a gente vê isso muito, né? Um candidato que aparece com um discurso, né, que apresenta o tal do pânico moral, apresenta algo horrível que não existe. Tipo assim, cuidado com o comunismo. Coisa que não existe no Brasil, não vai acontecer nunca, e para que os seus possíveis eleitores fiquem com medo, aí a pessoa se apresenta como a única salvação diante daquele mal. Manipulação genética, uma coisa que a gente vê muito em ficção científica, né? Alguém que foi manipulado geneticamente para ter habilidades que normalmente não, que nós nunca temos, né? O caso clássico é o Steve Rogers, né? O Capitão América, né? Da Marvel. Ele era um rapaz franzino, magrinho, fraquinho, mas foi manipulado geneticamente para ser muito mais rápido, mais forte, mais ágil do que os seres humanos. Ele sozinho tem a força de 20 homens ou mais, talvez. Manipulação de imagens, né? Algo que infelizmente acontece muito com inteligência artificial. A pessoa manipula uma imagem, coloca o rosto de uma pessoa no corpo de outra. E, enfim, manipulação de informações, né? Alguém que altera informações, né? Visando proveito próprio. Se você observou, todos os exemplos que eu dei aqui são negativos, né? Manipulação, então, algo que pode acontecer em muitas e diferentes áreas da vida. Agora, e quando alguém quer manipular o próprio Deus? Existe isso também. Existe isso. Pessoas consciente ou inconscientemente pensam, muitas pessoas, claro que não é todo mundo, eu não posso generalizar, mas muitas pessoas pensam que se elas agirem de uma determinada maneira, tiverem um determinado comportamento, vão poder manipular Deus e vão fazer que Deus faça aquilo que elas querem. Na Bíblia, no Antigo Testamento, livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 34, nós encontramos uma passagem que fala de quando a cidade de Jerusalém e algumas outras cidades pequenas próximas estavam sob o cerco da Babilônia. A Babilônia era a superpotência militar da época. Se fosse hoje, seria ou a China ou os Estados Unidos, uma superpotência militar. E a Babilônia, ela vai invadir Judá, né? O pequenino reino de Judá, e capital, Jerusalém. Se fosse hoje, vamos fazer uma comparação, seria a mesma coisa dos Estados Unidos querer invadir a Nicarágua, ou então a China querer invadir o Laos. O Laos é um país pequenininho do sudeste da Ásia, pequenininho. Que chance o Laos tem de impedir, segurar uma invasão da China? Nenhuma, 0%. Que chance a Nicarágua tem de impedir uma invasão dos Estados Unidos? Nenhuma, 0% também. Era aquela situação da época, o pequenino reino de Judá ameaçado de invasão da Babilônia. É uma luta de Davi contra Golias, mas nesse caso é o Golias que vence. Não é o Davi, não. E aí, o Jeremias, que é o profeta, ele avisa as autoridades de Judá que a Babilônia vai vencer. Não vai acontecer nenhum milagre. Deus não vai interferir como havia interferido no passado em tantas ocasiões. Dessa vez isso não vai acontecer. Porque vocês quebraram a aliança com o Senhor e a Babilônia é um instrumento de punição, um instrumento de repreensão divina na vida do povo. Só que as autoridades, né, a corte do reino de Judá na época, e os líderes religiosos,
e as altas camadas da sociedade, ninguém dá atenção à mensagem de Jeremias. Mas quando eles estão vendo que o exército da Babilônia se aproxima cada vez mais, o texto lá de Jeremias 34 diz que muitas pessoas libertaram seus escravos, deram alforria para os escravos, pensando que com isso iam poder manipular a Deus. Vamos fazer assim, vamos libertar os escravos, Deus quer que isso aconteça, e aí com isso a gente vai conseguir o favor divino, ele vai nos livrar dos babilônios. Só que os babilônios momentaneamente tiveram que desviar a atenção deles para o Egito. Há todo um pano de fundo geopolítico muito complicado no livro de Jeremias. O exército do Egito representava uma ameaça para os babilônios e eles então vão lutar contra os egípcios e recuam um pouco as suas tropas. E quando a corte de Judá vê que os babilônios recuaram, o que eles fizeram? Escravizaram aquelas pessoas outra vez. Depois o texto vai dizer, nos capítulos seguintes, que a despeito de toda a pregação de Jeremias, eles não mudaram de vida, não mudaram de conduta, não consertaram seus caminhos, e Judá foi invadido, e houve uma desgraça muito grande, o templo de Jerusalém foi destruído, a alta sociedade foi levada para o exílio na Babilônia, porque eles se recusaram a se arrepender, se recusaram a mudar de vida. Tentaram manipular a Deus e não conseguiram. Tem gente que é assim, né? Acha que se eu der meu dízimo, minha oferta, Deus vai fazer o que eu quero. Se eu participar de tal corrente de oração, Deus vai fazer o que eu quero. Se eu fizer um jejum, Deus vai fazer o que eu quero. Não é assim. Deus não pode ser manipulado. Nós devemos procurar obedecê-lo, procurar ter uma vida de obediência aos seus mandamentos, de solidariedade em relação ao próximo, mas não com a intenção de manipulá-lo, não com a intenção de pensar assim, se eu fizer isso vai acontecer aquilo. Lei de causa e efeito, causa e consequência. A minha ação vai fazer Deus agir do jeito que eu quero. Não com essa perspectiva, porque assim nós não vamos conseguir absolutamente nada. Pense nisso com muito cuidado, com muita atenção. Se você gostou desse conteúdo, já vá clicando aí na mãozinha do joinha, coloque nos comentários suas impressões, ajude a divulgar esse conteúdo, e eu peço que você se inscreva aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu dou meu joinha para você.